Fala, minha gente, e aí? Depois de tanto tempo, voltamos, né? O café pedagógico aí não foi desligado, né? A gente está gravando os materiais porque para criar aí uma sequência com materiais gravados. E hoje vamos falar realmente de algo fundamental e importante para a sala de aula, que é de fato o conceito de liderança do professor em sala de aula, né? E isso aí eu quero chamar a sua atenção, você que é professor que está aí, né? Em sala de aula, a gente tem um princípio de hierarquia, a gente tem um princípio de liderança, onde o professor conduz a turma. E aí eu já inicio com você com essa máxima aqui, ó. É o professor quem deve conduzir a aula e não os alunos. A sua aula é em função dos alunos, mas a autoridade sobre decisões é do professor. Mas vamos lá. Quando nós falamos em autoridade, não estamos falando em autoritarismo. Quando nós falamos em poder de decisão, a gente não está falando em poder de manipulação. A gente está falando de condução. Então, quando eu digo que na sala quem deve conduzir a aula é você, é porque o professor dita o ritmo para a turma. O professor ele dita o ritmo da sua disciplina e ele coloca esse ritmo para os alunos. Evidente que, sentindo a turma, percebendo a turma, entendendo a turma, para que esse ritmo ele possa ser adequado e adaptável à realidade daquela turma. Não adianta você querer, por exemplo, vir com um ritmo de uma turma de administração A para uma turma de administração B. São culturas e climas diferentes, são perfis diferentes. Eu vou ditar o ritmo, mas esse ritmo ele vai ser colocado em função dos alunos, com a minha condução, mas adaptável àquela realidade. Quando eu digo que o professor deve conduzir a sala, é porque ele tem a última palavra, mas isso não lhe dá o direito, né, de humilhar, menosprezar ou subjugar esses alunos a um ritmo e um método que, ao invés de florescer na turma, a envenena lentamente. Por isso que quando a gente fala de liderança em sala de aula, eu pego as características de um líder e aplico na figura do professor. O professor, por excelência, é um líder, mas é aquele líder que ele é transitório. Ele vai passar, ele vai terminar a sua disciplina, ele vai terminar a sua docência e vai vir outro. É diferente de quando você está submissa a uma liderança dentro de uma estrutura organizacional por tempo indeterminado, visto ali um contrato de trabalho. Em sala de aula, o princípio não é esse, mas a liderança é a mesma. Eu estou lidando com pessoas, eu estou lidando com vidas, eu estou lidando com sonhos, né? Eu tenho pessoas ali que vão me ter como espelho, independente se eu queira ou não. É um fato, é uma verdade, é uma realidade. E eu preciso entender isso. Eu preciso compreender isso, senão vai ficar muito difícil para mim. Então nós temos. Isso é importante não pelo princípio de mando, mas equilíbrio da sala. Por que equilíbrio? Porque liderança não se impõe. Liderança se conquista. Os liderados respeitam a autoridade do líder não porque ele é líder, mas porque o reconhecem como líder e confiam como líder. O líder consegue ganhar a confiança, consegue ganhar o coração, a mente de seus liderados pelas suas atitudes, pela sua personalidade, pelo seu jeito de ser. E isso tem impacto severo quando a gente trata do processo ensino-aprendizagem. Porque aquele professor, ele marca a vida dos seus alunos, ainda que ele passe um momento pequeno com os seus alunos, mas ele marca para uma vida toda. Então a gente precisa ter essa visão de que eu não sou apenas um transmissor de conteúdo, eu não sou apenas alguém que vai reverberar um assunto que eu domino, eu não sou alguém que vai só conduzir essa sala dentro de conteúdos para o qual eu fui designado. Eu tenho uma função que vai além
de professor e aluno. Eu tenho uma função, né, de gerar vidas nas pessoas. Eu tenho essa função, essa é a minha função. Por isso, nós temos aqui as características de um líder que se aplicam ao professor. Primeiro, a integridade, né? A integridade, a prestatividade. A integridade se coloca no sentido de que você deixa as coisas claras. Você é real, você é leal, você é verdadeiro com seus alunos e consigo mesmo. Quando eu falo de integridade, você literalmente vive o que ensina. Prestativo, disposto a ajudar. É mais do que uma característica de liderança, é a característica do professor, disposto a ajudar, a ensinar. Humilde. O professor não tem essa questão de se achar o dono da patente. Ele não está em uma condição melhor ou pior do que seus alunos. Ele só está um pouco à frente. Porque o mundo dá volta. Amanhã, esse aluno que você ensinou pode estar liderando você. Porque as pessoas têm carreiras diferentes, têm momentos diferentes. Então, eu não estou em um momento pior ou melhor do que meus alunos. Eu estou um pouco à frente deles. Eu estou um passo à frente deles. E esse ato de distância entre eu e os meus alunos é o que me garante a legalidade de ensinar. Não a legalidade de humilhar os alunos pelo fato de eu ter ou saber mais um pouco do que eles. E muitas vezes eu posso até estar errado no meu conceito, nas minhas afirmações, ainda mais se eu estou lecionando alguma disciplina que tem atualizações constantes. E não é demérito reconhecer quando um aluno está correto e eu estou errado. Isso é humildade. Visionário. O professor desperta a visão nos alunos. Faz eles acreditarem que eles podem ir a mais do que eles pensam, do que eles imaginam. Passar essa visão. Decidido. Né? O professor determinado, firme nas suas convicções, firme no que ensina, disciplinado. Né? Tem professor que a pasta dele é uma bagunça, a aula dele é outra bagunça, a vida dele é uma bagunça, e se ele pegar mais de 2 ou 3 disciplinas, aí vira um estardalhaço. Disciplina. Estudou para a aula, preparou a aula, falou para a turma o que ia acontecer, acontece. Disse para a turma que ia fazer assim, faz. Quando muda, explica por que muda. Disciplina. Passional e leal. Não vou tomar partido. Eu vou julgar pela isonomia. Saber ouvir os alunos. E nessa questão de saber ouvir, é literal e perceptivo. A turma fala. Ela fala de forma que você possa ouvir literalmente, mas ela fala com gestos, ela fala com sons, você escuta, ela fala com ambientalização, ouvir. Influente, o professor ele tem uma influência, ele tem uma presença de palco que influencia os seus alunos, tanto para o bem quanto para o mal. Ambiciosidade. É aquele professor que mostra para os alunos, eu não parei aqui, eu continuo estudando, eu continuo buscando. O fato de você, por exemplo, estar preparando uma aula, você bate uma foto e posta, simplesmente porque você gosta. Isso tem um impacto para quem te acompanha, que é teus alunos, que você talvez não imagine. Não todos, mas alguns vão dizer, se o meu professor está estudando, eu também vou, eu preciso. E a influência. E o último, não menos importante, carismático. O professor carismático não é professor palhaço. O professor carismático não é o professor que faz a turma rir toda hora. O professor carismático não é animador de plateia, nem animador de circo, nem animador de auditório. O professor carismático é aquele que sabe ser o que tem que ser no momento que é para ser. É o momento de ser sério, vamos ser sério. É o momento de descontrair, vamos descontrair. É o momento de rir, vamos rir. É o momento de dar bronca, vamos dar bronca com carisma. É bater sem perceber que eles estão sentindo ou estão apanhando. O carisma é a capacidade de envolver a pessoa pelo teu jeito de ser. Ainda quando você é duro, você é carismático. Ainda quando você puxa a corda,
você sabe ser carismático. Então, não é fazer a turma rir, não é ser palhaço, não é ser animador de auditório, certo? Não é nada disso, não é fazer dancinha de TikTok, não é nada disso, é simplesmente saber ser o que é para ser na hora. Professor que nunca dá um sorriso em sala de aula, professor que nunca ri de uma besteira ou de uma piada que o aluno falou, é aquele professor que não estou vendo motivos aqui para graça. Aqui não é ambiente para rir. Isso é para ser atualizado. Uma pessoa que está com essa performance, ele está no Mobral da educação. Né? O Mobral lá atrás, antes da cartilha do ABC. Ele não se atualizou para o contexto atual. Uma risada de um professor, uma descontração, uma piada que até o professor possa contar. Isso quebra o ambiente, existe um ambiente leve. Nós somos geradores de vida. Nós promovemos um ambiente leve. Não precisamos ser carregados para promover um ambiente pesado. Então, essas características que são de um líder, elas devem sim ser aplicadas ao professor. Sabendo que essas aqui são algumas, existem outras. No nosso próximo café, nós temos mais umas características importantes para tratar com você. Te aguardo lá.